Você tem sido abençoado nessas quartas-feiras? A gente tem falado aqui de vencer gigantes. Começamos com o gigante do medo, depois nós fomos com o gigante da tentação, depois veio a solidão, e agora a gente vai falar sobre o gigante do fracasso. Quem aqui nunca fracassou na vida? Todos nós fracassamos, né? O fracasso, ele é tão certo quanto a morte. Porque em algum momento da nossa vida, a gente vai acabar fracassando. A gente vai acabar errando, a gente vai acabar fazendo aquilo que não devemos fazer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Como que nós podemos vencer esse gigante do fracasso? Ah, pastor, mas eu já estou no meio do fracasso, como que eu faço? Você também vai aprender nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Então, vencendo os fracassos, o texto que eu trouxe é 1 Samuel capítulo 17, verso 45, que diz assim: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando a gente se depara com o fracasso, muitas vezes a gente não sabe para onde correr. O que eu vou fazer diante de tudo isso? Davi estava diante de um grande gigante, um filisteu que se colocou ali na frente de batalha e disse para aquele povo, o povo de Israel: tem alguém aí que pode me enfrentar? E Davi, aquele homem pequenino, de baixa estatura, mas com muito temor ao Senhor, disse: eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E assim com nossos fracassos, é assim com os nossos gigantes que nós enfrentamos. Muitas vezes, a gente olha para o nosso problema, a gente olha para o nosso fracasso, e a gente vai perceber que aquilo é muito grande, mas às vezes está só na nossa mente. Às vezes a gente imagina que o fracasso é gigante, mas a gente consegue resolver de uma forma mais simples. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Deus, ele prevê os nossos fracassos. Sabia disso? Deus, ele não fica surpreso quando a gente fracassa, porque ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que eu e você somos pessoas limitadas. O único que não fracassou foi Jesus. Ele foi o único. Então eu e você, em algum momento da nossa vida, nós vamos fracassar. E Deus sabe disso, então Ele não fica surpreso. Olha o que diz lá no Salmo 103, do verso 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então, você pode até demorar para sair do fracasso. Mas em Provérbios capítulo 24, verso 16, diz que 7 vezes você pode cair, mas 7 vezes Deus vai te levantar. Então, Deus, sabendo que nós somos limitados, Ele sempre vai estar nos ajudando. Ele sempre vai estar estendendo as mãos para que eu e você possamos sair daquela situação. E olha que interessante, quando nós nos deparamos com o gigante, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Nós precisamos conhecer esse gigante, não é verdade? Como que a gente vai enfrentar? Como que a gente vai vencer esse gigante? Sem a gente conhecer quem nós estamos enfrentando, quem está na frente de batalha, quem vai guerrear conosco. Eu quero dizer que esse gigante do fracasso, ele é um gigante que ele é invisível. Olha que interessante. Você não consegue ver, porque ele vai atacar onde? No nosso emocional. Ele vai atacar no nosso sentimental.
Ele vai dizer, você já está derrotado, não adianta, não tem jeito. E aí o inimigo usa essa brecha, essa oportunidade, para deixar ainda a gente mais lá para baixo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então esse gigante do fracasso, ele vai atacar ali o seu emocional, ele vai atacar os seus sonhos e todo o seu interior. Ele nos faz duvidar de quem somos, do que podemos fazer e até do que Deus pode realizar em nós. Então a gente não vê esse gigante, porque ele ataca no nosso emocional. Então a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta ela é espiritual. E por isso Efésios vai dizer que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. E eu trouxe aqui os 6 elementos que compõem essa armadura de Deus. O cinto da verdade, que é a fidelidade à palavra de Deus. A couraça da justiça, que é a integridade à palavra de Deus. Os sapatos do evangelho, que é você anunciar o evangelho, é você ir por todo lugar. O escudo da fé é você confiar em Deus. O capacete da salvação é você ter a certeza da salvação em Cristo. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então esses são os elementos que nós vamos combater o gigante do fracasso. Então não adianta você querer ficar acusando pessoas, você querendo transferir a responsabilidade do seu fracasso para outras pessoas. Você vai ter que combater isso na sua mente. Você vai ter que lembrar de quem você é, da onde você veio. Então nós precisamos entender que esse gigante, ele vai atacar na sua mente. E você precisa se revestir dessa armadura de Deus. Bom, já conhecemos o nosso gigante. Eu sei que ele é invisível, e eu sei que eu não posso lutar carnalmente, mas espiritualmente. Eu sei que preciso agora me revestir da armadura de Deus. Então agora eu estou pronto para enfrentar o gigante. Em primeiro lugar, nós precisamos, para enfrentar o gigante, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Talvez esse seja o ponto mais difícil. Reconhecer o erro, no meio da crise, no meio da dificuldade. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Enquanto escondi os meus pecados, aqui é Davi falando, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós precisamos fazer como Davi fez, reconhecer o erro. Davi errou, Davi cometeu adultério, Davi colocou Urias na frente de batalha para que ele morresse. Mas Davi, por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele pediu perdão para Deus daquilo que ele tinha feito. Então é isso que nós precisamos fazer, reconhecer o nosso erro, confessar os nossos pecados, e não se justificar ou culpar outras pessoas. Simplesmente nós devemos admitir que nós erramos e que nós precisamos confessar os nossos pecados. Isso é fundamental para a gente poder enfrentar o gigante do fracasso. Não tem outro caminho. Nós precisamos fazer também um autoexame. Examine-se o homem
a si mesmo. É isso que diz a palavra de Deus. Precisamos olhar para dentro de nós e pensar, puxa, mas aonde foi que eu errei? Faltou sabedoria? Se você tem falta de sabedoria, Tiago capítulo 1, verso 5 diz, Deus te dá gratuitamente a sabedoria. Será que foi negligência? Será que foi precipitação? Será que foi orgulho? Será que foi vaidade? Por que você fracassou? Por que você está fracassando? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Fazer um autoexame da nossa vida e tentar entender o porquê que a gente está nessa situação. Agora que eu já conheci o gigante, que eu já enfrentei o gigante, agora eu preciso vencer o gigante. E como que eu vou vencer o gigante? Eu preciso andar com Deus. Andar com Deus, ele não tem nada a ver com religião. Andar com Deus não é você estar aqui no culto da quarta-feira, dos domingos, pela manhã, domingo à noite, não tem nada a ver com isso. Andar com Deus é você ter uma relação real e transformadora com Ele. É você ter intimidade com Deus. Enoque diz lá em Gênesis que andou com Deus. Noé diz lá no texto que andou com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E nós, será que nós temos essa relação de intimidade com o Senhor? Como que nós vamos vencer o gigante do fracasso? Andando com Deus. Dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Anda comigo, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso saber qual é a direção, qual é o próximo passo. Porque se você não andar com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a fazer pela tua força, pela tua vontade. E aí você vai começar a se afundar ainda mais. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, ela não é boa. Ela não é agradável, ela não é perfeita. Só a vontade de Deus que é bom e que é agradável e que é perfeita. Então nós precisamos entender que nós precisamos andar com Deus. O texto diz que o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Essa mesma mulher que deixou os cuidados da sua casa para José, ele confiou tudo o que possuía, foi a mesma que tentou agarrá-lo, que tentou seduzi-lo, mas José, ele conseguiu escapar. José conseguiu se livrar. Por quê? Porque ele andava com Deus. E quando a gente anda com Deus, sempre vai ter um escape. Sempre vai ter uma direção. Sempre vai ter uma orientação. Mas eu preciso também jejuar e orar. Neemias capítulo 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aqui Neemias recebe uma notícia. O seu povo voltou, mas lá está tudo destruído. Não tem mais nada de pé. Os muros foram derrubados. O povo está no relento, não tem onde ficar. E aqui então ele chora
ele começa a orar ao Senhor, ele começa a jejuar, e lá no capítulo 6, a gente vai ver a vitória de Neemias. Então jejuar e orar funciona, porque ele teve a vitória, apesar da oposição de Sanbalaque, enfim, Tobias, todo aquele pessoal, estavam, não, você não vai construir, nós não vamos deixar. E toda aquela construção do muro demorou 52 dias. Olha que coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque ele jejuou, porque ele orou, porque ele andava com Deus. E não tem outra saída. Neemias poderia ficar ali reclamando, poderia ficar ali se lamentando, mas ele começou a jejuar e a orar. E a vitória veio. Nós precisamos viver no presente. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Não se prenda aos fracassos do passado, gente. Tem muita gente que fica vivendo no passado. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, na terra seca. Você pode imaginar um milagre desse? Ali era um mar, o mar se abre, e eles atravessam em terra seca. E aí eles vão para o deserto, e ali eles começam a murmurar e a reclamar. O povo de Israel é um exemplo muito bom para cada um de nós, porque ali a gente vê em todo momento eles fracassarem, e aí eles começam a reclamar que não tinha alimento, que não tinha comida, mas que saudades da cebola, do tomate, do pepino, que saudades daquele tempo, e a gente começa a ficar vivendo no passado. Mas Deus quer que a gente viva no presente. Se você quer sair dessa situação de fracasso, se você quer vencer esse gigante, você precisa vencer isso na sua mente. Você precisa viver o presente. Como que Deus se apresenta na Bíblia para Moisés? E se perguntarem lá, Senhor, qual é o seu nome? O que Deus disse? Eu sou. O eu sou é passado? O eu sou é futuro? O eu sou é o presente. Eu sou é agora. Quem você é agora? Quem você é agora? A gente precisa aceitar o perdão de Deus. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quem que traz à nossa memória a acusação? É o diabo. Você fez isso. Você fez aquilo. No passado você fez isso, fez aquilo. E o que nós precisamos fazer nesse momento? A gente precisa se posicionar e dizer, eu fiz sim, eu fiz tudo isso que você está falando, mas hoje eu fui justificado e já fui lavado pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. O diabo acusa, os homens condenam, mas Jesus liberta, perdoa e salva. Tem muita gente que não aceita, tem muita gente que acha que Deus não vai perdoar. Mas o meu erro Deus não perdoa. Deus perdoa todos os nossos erros, todos os nossos pecados, mas você tem que confessar. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, ele confessa todos os nossos pecados. Não tem pecado que Deus não perdoe.
Todos são perdoados, mas você tem que confessar. Agora, não adianta eu errar aqui, confesso para Deus, e daqui a pouco eu estou errando no mesmo lugar, na mesma coisa. Aí eu não me arrependi. Como que nós vamos vencer o gigante? Levante-se e recomece. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. O que está dizendo esse texto? Que nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós erramos sempre no mesmo lugar, na mesma coisa. A gente precisa fazer um autoexame. A gente precisa, puxa, mas espera aí, eu não posso errar mais. Eu não posso fracassar mais. Todo dia eu falo isso para o Senhor. Senhor, eu não posso errar mais. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou dar o próximo passo, eu vou ficar aqui parado. Mas eu preciso ter a certeza de que o Senhor está comigo, para não errar. Então a gente precisa, nesse momento de fracasso, a gente precisa se levantar, a gente precisa recomeçar. Viver no presente, olhar para frente, peça ajuda. Busque a presença de Deus. Aceite o fracasso como um fato na vida, não como modo de vida. Por que as pessoas vivem fracassos, em fracassos, em fracassos, e nunca têm uma vida próspera? Eu já atendi muitas pessoas dizendo, pastor, a minha vida é um fracasso. E eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus, você é filha de Deus. A sua vida não é um fracasso. Você precisa fazer um autoexame, você precisa buscar a presença de Deus. Você já deu o primeiro passo, que foi buscar ajuda. Vamos caminhar juntos. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quando Daniel chegou na presença ali do servo do rei, ele disse, eu não vou comer esse alimento. Ele se posicionou. E quantas vezes a gente negocia os nossos princípios e valores do reino de Deus? Quantas vezes a gente está abrindo mão, dando um jeitinho com a palavra de Deus? Não, mas Deus não vai se importar com isso, se eu fizer isso não vai dar nada. E olha que interessante, quando a gente tem um compromisso com a palavra de Deus, quando a gente não negocia os princípios e valores do reino de Deus, Deus vai nos dar a vitória. E aí lá no capítulo 6, todo mundo já conhece a história, Daniel na cova dos leões. Aí viram que Daniel era um homem íntegro, andava com Deus. E aí, aqueles que estavam ao redor do rei falaram, espera aí, se o senhor colocar um decreto lá, aquele homem lá vai se dobrar diante do Senhor. Aí colocaram um decreto. O que aconteceu? Ele não se dobrou diante do rei, mas ele se dobrou diante do Rei dos Reis. 3 vezes ao dia ele orava, buscava a presença do Senhor. Ele foi julgado na cova dos leões. O que aconteceu com ele? Nada. Porque Deus estava com ele, porque ele tinha compromisso com a palavra, porque ele não negociava os princípios e valores do reino de Deus. Compromisso com a palavra de Deus nos blindam contra quedas. Todos nós vamos fracassar um dia, mas a gente pode amenizar isso. A gente pode trabalhar com a prevenção, a gente pode cuidar,
se policiar, vigiar, orar. Lealdade e humildade. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Aqui, todo mundo já conhece a história. Noemi perde Elimeleque, é o seu marido. Aí depois, ela perde seus 2 filhos, Malom e Quilion. E aí ficou ela e as 2 noras, Orfa e Ruth. Mas quando a gente é leal, quando a gente é humilde, lá no capítulo 4, elas foram restituídas. Orfa voltou para a casa dos seus pais, mas Ruth voltou com Noemi. Não porque Orfa não quisesse, mas porque Noemi falou: não, é melhor que você volte para a casa dos seus pais. Mas Noemi insistiu e foi com Noemi. E olha que interessante, quando a gente olha para o capítulo 4, ali a gente vai encontrar um homem chamado Boaz, que se casa com Ruth, que tem um filho chamado Obed. Noemi tem ali um netinho. Você sabe quem é Obed? Pai de Jessé, que foi pai de Davi. Quando nós enfrentamos o nosso gigante do fracasso com lealdade, com humildade, nós vamos conquistar a vitória, nós vamos conseguir vencer. Olhe quantos exemplos nós estamos vendo nessa noite, de pessoas que foram leais, que foram humildes, que buscaram a presença de Deus, que tinham compromisso com a palavra de Deus, estavam no meio de um fracasso, no meio de uma crise, no meio de uma batalha, na frente de um gigante, mas todos venceram porque foram fiéis ao Senhor. E você também pode vencer. Você não é diferente. Eu e você somos iguais a estes homens. A Bíblia diz que Elias tinha as mesmas paixões que eu e você temos, mas ele orou e não choveu. Amém? E você pode fazer a mesma coisa. Eu e você, a gente tem a palavra de Deus para poder vencer os nossos gigantes. Mesmo em tempos de perda, devemos escolher seguir e confiar em Deus. Até tem um livro que fala lá, o título do livro é Lealdade e Deslealdade. Eu preciso resistir às tentações. Pastor Marcos ministrou aqui como a gente pode vencer o gigante da tentação. Como que nós resistimos à tentação? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você não resistir à tentação, você vai fracassar. Porque os desejos da sua carne vão fazer com que você caia em tentação, com que você peque. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado. Mas como que ele venceu a sua tentação? Com a palavra de Deus. Transforme essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos resistir à tentação. Nós não vamos vencer o gigante do fracasso.
Jesus venceu o fracasso ao resistir às tentações com a palavra. Portanto, conhecer e declarar a palavra é arma contra o fracasso espiritual. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como que nós vencemos o gigante do fracasso? Lembre-se das vitórias. Lembra? Não viva no passado, viva no presente. Mas olhe para trás e comece a lembrar das vitórias que você teve. A Mari aqui deu um testemunho que Deus foi bondoso com ela, que Deus deu coisas saborosas para ela comer. E ela falou para Deus: Deus, eu estou com vontade de comer isso. E Deus pegou e trouxe para ela. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Peça para Deus trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Mas às vezes a gente fica pensando coisas que não tem nada a ver com esperança. A gente fica preso no celular, nas redes sociais, na televisão, vendo coisas que não nos traz esperança. Muito pelo contrário, deixa a gente ainda mais para baixo. O mesmo Deus que te sustentou antes, vai te sustentar agora no meio da tribulação, da crise, do fracasso. Hebreus vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Bíblia diz que a palavra de Deus é imutável, não muda, é a mesma. Então, se aqueles homens venceram, nós, eu e você, também podemos vencer. Vença com o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Eu lembro que lá em Gênesis, quando Moisés para na frente do Mar Vermelho, ele diz: Senhor, e agora o que eu faço? Aí Deus diz para ele: mas o que você tem na mão aí? Ah, é um cajado. Então, toca no mar. Davi, diz o texto, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Lute com as armas que você tem nas mãos. Ah, mas isso aqui é muito pouco. Nada é pouco para o Senhor. Davi, com uma pedra, venceu o gigante. O que você tem nas mãos? O que Deus te deu para você vencer? Olha que interessante. Deus já te deu o que você precisa para vencer. Fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. A Igreja Batista Bom Retiro, a IBBR, ela caminha por fé. O nosso pastor tem nos ensinado isso. Se nós não caminharmos por fé, nós não vamos ver o sobrenatural do Senhor. Fé é aquilo que você olha, eu não estou vendo nada, mas pela fé você já imagina que vai acontecer. Quando nós olhamos ali para aquela expansão, o que a gente está vendo hoje? Um buraco cheio de água, né? Porque está chovendo bastante. Mas você consegue ver com os olhos da fé, já aquele espaço ali pronto, pessoas circulando ali, a gente batizando pessoas, a gente discipulando pessoas ali naquele lugar. Você já vê? Eu já vejo com os olhos da fé. Então nós precisamos olhar com os olhos da fé para o nosso problema, para a nossa dificuldade. E temos que pedir para Deus nos dar o quê?
ciência, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Quais são os 9 gominhos? Alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, longanimidade, domínio próprio. A gente precisa pedir para o Senhor isso. A gente quer muito as coisas rapidamente. Hoje está muito fácil, né? Eu entro lá no aplicativo, peço um sanduíche, em poucos minutos está na minha casa o sanduíche. Mas com Deus não é assim. Com Deus, para você sair da crise, você tem que passar por um processo. Eu, na minha crise financeira, eu passei por um processo. E comecei com a fidelidade ao Senhor. Comecei devolvendo aquilo que o Senhor tinha me dado. Eu tinha contas para pagar, mas não, eu decido devolver para o Senhor, porque é dele, não é meu. E foi um processo, não foi do dia para a noite. A gente precisa entender que tudo na nossa vida é um processo, gente. E com Deus não é diferente. A gente precisa fazer parte do processo. Para que lá na frente, você acha que Neemias, ele deu um estalo assim e já estava lá com o muro construído? Não, olha a história de Neemias, olha a história de Daniel, olha a história de Josué, olha a história desses homens. Mas por que eles venceram? Porque eles estavam dispostos a participar do processo. E o processo exige fé, oração, palavra. Pensa que é fácil levantar cedinho de manhã e buscar o Senhor com esse frio? Você tem que botar um cobertor nas costas e transferir a sua cama para aquele lugarzinho secreto seu. Mas é tão gostoso quando a gente busca a presença do Senhor. É tão gostoso quando a gente ouve a voz do Senhor. Nossos dons, nossas experiências. E para finalizar, você quer subir no pódio nessa noite? Você quer vencer esse gigante do fracasso? Então, Jesus diz: venha a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você fracassou? Você se sente um fracassado? O fracasso, ele não define a sua identidade, sabia disso? Não é porque você fracassou que você deixou de ser filho de Deus. Você é filho ou filha do Deus vivo. A sua história não termina em derrota. A sua história vai terminar em vitória. Porque Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos passar por lutas, vamos passar por aflições, vamos ter gigantes que vamos ter que derrotar. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está disposto a enfrentar tudo isso? A passar pelo processo? Você quer subir no pódio nessa noite? Você quer erguer a taça de campeão? Feche seus olhos. Talvez você nessa noite chegou aqui com esse sentimento de fracasso, com esse sentimento de derrota. Talvez você ande de fracasso em fracasso, em derrotas em derrotas. Mas eu quero dizer para você nessa noite
que o Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há, Ele está aqui nessa noite. E você já aprendeu a identificar o gigante do fracasso? Você já aprendeu como enfrentar esse gigante? Você já aprendeu como vencer esse gigante? Eu quero dizer para você nessa noite, que se você tomar a atitude de subir no pódio, de dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja diferente nessa noite, Deus vai te dar a vitória, porque Ele tem prazer em nos ajudar. O maior prazer dele é ver a gente subindo no pódio com a taça de campeão. É isso que Deus quer de mim e de você. Eu já passei por muitos fracassos, já tive muitos fracassos na minha vida. Alguns ainda têm consequências na minha vida. Mas sabe como que eu venço todo dia isso? Porque Ele é invisível, Ele vem na minha mente, Ele vem no meu coração. Eu venço me posicionando, dizendo: ah, Senhor, eu sou filho do Rei dos Reis, eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu sei quem luta por mim, eu sei quem dá a vitória por mim. E aquele sentimento da minha mente, do meu coração vai embora, porque eu começo a louvar o Senhor, começo a adorar o Senhor, começo a dizer quem Ele é, começo a dizer quem eu sou, e a alegria volta ao meu coração. Mas a gente tem que se posicionar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar nessa noite. Fique de pé. Quero chamar aqui o pastor Marcos, vai estar orando para a gente. Gostaria de chamar você aqui à frente, você que quer vencer o gigante do fracasso, ou que, se você já fracassou um dia na sua vida, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar para que você pudesse sair daqui com a certeza da vitória. Você quer isso para a sua vida? Levante sua mão em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória, não importa as circunstâncias. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Sai do seu lugar. Essa noite é noite de vitória, é noite de você se posicionar, é noite de você dizer: Senhor, eu quero mandar embora o fracasso da minha vida, eu quero mandar embora a derrota da minha vida, eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você crê nisso, sai do seu lugar, que nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. O inferno não prevaleceu, e nada irá resistir enquanto adoramos.
difere um vencedor de um fracassado. Pedro fracassou, mas se levantou porque ele se arrependeu, ele teve coragem de voltar para Jesus. Judas fracassou e não teve coragem de voltar para Deus e se arrepender. Meus irmãos, é simples. Todos nós fracassamos. Talvez você está aqui com um casamento fracassado. Traga esse casamento fracassado aqui no altar. Talvez você esteja aqui colecionando fracassos, com uma mochila cheia de fracassos. Traga esses fracassos agora aqui e coloque aqui no altar de Deus e diga: Deus, eu não quero mais esse rótulo. Eu não quero mais viver como um fracassado, como um derrotado. Eu quero me arrepender, sim. Eu quero vencer os meus fracassos, porque não é eles que vão determinar quem eu sou. Não é os fracassos que dizem quem eu sou, mas é Deus que diz quem eu sou. Se posicione, seja um homem e uma mulher de Deus. Saia do teu lugar e diga: Deus, eu não vou mais levar esse fracasso para casa. Esse fracasso fica aqui. Seja um vencedor. Seja alguém que derruba o gigante, que vence o gigante do fracasso. Talvez é um relacionamento com os teus filhos que nunca foi consertado. Vença esse gigante. Isso tem fracassado, tem te levado para um lugar de fracasso. Talvez você não consegue terminar um curso. Você começa e para, tem sido derrotado. Você não para em emprego nenhum. Você se sente um fracassado em todos os momentos por causa disso. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todos os fracassos, aquele que venceu e é vencedor, está aqui neste lugar nessa noite, e é Ele que nós invocamos aqui. É o nome mais precioso, é o nome poderoso, Jesus Cristo. Vem agora, Pai, vem sobre as nossas vidas, vem sobre as nossas dores, vem sobre as nossas inquietações, vem sobre os nossos fracassos, Senhor, vem sobre as nossas derrotas. Nós queremos agora, nessa autoridade, nesse poder, pegar todos esses fracassos e apresentar agora aqui nesse altar, aos pés da cruz, Pai, simbolizando as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas inquietações, Pai, tudo aquilo que diz que nós não seríamos vencedores, Pai, todos os rótulos que nós recebemos na nossa caminhada, todas as palavras de maldição, de derrota e de fracasso que lançaram contra nós, todas as setas, ó Pai, que o inimigo lançou contra nós, dizendo na nossa mente que você não é capaz. Deixe agora todo o fracasso, todo o embaraço agora, e clame pelo aquele que é vitorioso, está aqui neste lugar. Libere uma palavra agora, meu irmão, sobre a tua vida. Lance uma flecha agora. Mande embora o fracasso e lance uma flecha da vitória do Senhor sobre a tua vida. Lance a flecha da vitória do Senhor sobre o teu casamento, sobre a tua história agora, em nome de Jesus. Hoje Deus está reescrevendo a tua história. Sabe aquela história que colocaram sobre você dizendo que você era um fracassado? Coloque uma vírgula onde botar um ponto final. Deus está colocando uma vírgula agora. Está dizendo: vai, campeão, vai, em nome de Jesus. Você agora recebe do poder do alto, da unção do Espírito Santo, Pai, sobre a vida do teu povo agora. Pai, quebra todo jugo agora, quebra toda a escravidão agora, Pai, quebra agora todos os fracassos, casamentos fracassados, vidas destruídas, vidas, ó Pai, emocionais fragilizadas agora, vidas aprisionadas dentro de cativeiros emocionais, cativeiros espirituais e físicos agora. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós cancelamos agora toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida dos teus filhos. Está sendo desautorizada agora. Em nome de Jesus nós desautorizamos agora toda palavra que foi lançada. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça aqui nesse lugar. Nós expulsamos agora todo o espírito de mentira, todo o espírito de engano, todo o espírito de fracasso. Sai agora da minha vida, sai da vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que venha o céu agora sobre este lugar. Abre o céu sobre a nossa vida, Pai. Abre o céu sobre a nossa casa. Abre os céus do Senhor sobre a nossa história. Vem com o peso da tua glória. Vem com as vitórias do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, nós rejeitamos aqui, Pai, toda a intenção maligna, toda a perseguição espiritual agora, Pai, sobre os nossos fracassos, Pai. Toda a acusação que o diabo tinha contra nós, esfregando na nossa cara os nossos fracassos, nós agora desautorizamos em nome de Jesus. Está cancelado, está quebrado. Eu renuncio agora, Pai, toda perseguição espiritual, toda herança espiritual
espiritual, Pai, que o teu povo recebeu, Senhor. Todo legado paterno agora, todas as falhas na paternidade, Pai, todo espírito de religiosidade, de engano, de mentira, Pai, de orgulho, de inveja disfarçado, Pai, neste lugar nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Saia dessas vidas, saia dessas mentes em nome de Jesus. Pai, nós liberamos agora a mente, Pai, dos teus filhos, toda mente aprisionada, toda mente em cativeiro agora, toda mente aprisionada nos fracassos agora, nós liberamos agora em nome de Jesus aqui desse altar, que toda mente aprisionada está sendo liberada agora em nome de Jesus. Toda, Pai, todo aprisionamento, toda cadeia, Pai, toda jaula espiritual que os teus filhos entraram através de pecados, Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora, expulsamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos aqui sobre este lugar, que o Senhor reina neste lugar, o Senhor reina na nossa vida, o Senhor reina nas nossas casas, o Senhor reina nas nossas empresas, o Senhor reina no nosso trabalho, o Senhor reina nesta igreja, Pai. Em nome de Jesus nós queremos a presença do Senhor, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos levar o Senhor, a presença do Senhor para dentro da nossa casa, para dentro da nossa história, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e nós te aplaudimos, Deus, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Dá um amém bem aleluiado, amém, amém, amém. Diga: eu recebo, Senhor. Agora diga com fé: eu recebo, Senhor, toda a palavra de bênção que foi liberada sobre a minha vida, sobre a minha história, e todo o meu passado de fracasso, de derrotas, ficam aqui, em nome de Jesus. Eu saio daqui livre, liberto, para viver experiências com o Senhor e para viver as vitórias do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha história. Dá um amém bem aleluiado, amém, amém.